Eu estou aqui para falar sobre a construção dessa igreja maravilhosa que é a nossa Catedral de Santo Antônio, em Campanha, Minas Gerais. Tudo começou por iniciativa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que registrou a iniciativa de construir a nossa matriz, hoje catedral, em ata em 10 de abril de 1785. Para isso, foi criado um grupo de pessoas que seriam responsáveis pelo início da obra. Essa comissão foi formada por ilustres senhores que atenderam prontamente o chamado. Foram eles: Basílio Gonçalves da Siqueira, João Crisóstomo da Fonseca Reis, Alferes Manuel de Paiva e Silva, Capitão Domingos José Ribeiro, Vigário Bernardo da Silva Lobo, Padre Domingos da Silva Lobo e José da Silva Toledo. Eles resolveram contratar um renomado arquiteto português, Francisco Lima Cerqueira. Ele estava terminando uma igreja em São João del Rei, igreja de São Francisco de Assis, aliás, uma das mais belas igrejas brasileiras, que foi um projeto inicial de Aleijadinho e modificado pelo arquiteto Francisco de Lima Cerqueira. Além da igreja de São João del Rei, também foi responsável por outra em Ouro Preto. Mas sua mais importante obra foi o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. Aqui em Campanha, Cerqueira fez a planta da nova matriz, constituída pela nave, capela-mor, capela lateral e sacristia. O morador campanhense, Francisco Manuel de Paiva, forneceu 8.000 carros de pedra pelo preço de 5.500 cruzados. É muita pedra, né? Mas também olha o tamanho da nossa catedral. No dia 21 de janeiro de 1787, foi solenemente benta a pedra fundamental pelo vigário Bernardo da Silva Lobo. Aliás, essa pedra encontra-se hoje colocada debaixo do altar-mor da igreja. Ao contrário do que se imagina, as paredes da catedral não são de pedra, mas de taipa de pilão, muito reforçadas e com cerca de 1,80 m de largura. Para essa construção, era necessário uma grande quantidade de terra. Aliás, pode-se ver as pedras utilizadas numa boa parte quando se olha pelo lado direito da catedral, no muro. Aí pode-se observar o tamanho da obra. Essa quantidade de terra precisava vir aqui de perto da catedral para facilitar o trabalho, porque a catedral foi construída por escravos, mas essa quantidade de terra que precisava ser trazida, esse trabalho foi feito pelos moradores da cidade, homens, mulheres, jovens e até crianças. Acredita-se, inclusive, que umas catas originárias ali perto do Morro dos Pintos, hoje bairro Canadá, não são na realidade catas, e sim obras dessas marcas, dessa busca pela terra na obra da catedral. No ano de 1799, Campanha foi elevada de freguesia a vila, separando-se da vila de São João del Rei, com o nome de Vila da Campanha da Princesa da Beira. Em 1800, foi feita a demarcação de seu território, constituída de uma extensão tão grande de terra que hoje em dia todas as atuais cidades do sul de Minas saíram daqui. Por isso, Campanha tem, corretamente, a alcunha de berço do sul de Minas. Como nem tudo são flores, infelizmente, a temporada do arquiteto português nas terras campanhenses chegou ao fim. Ele acabou doente, voltou para São João del Rei, onde morreu em 1808. A catedral precisou ainda de muitos anos de trabalhos e sacrifícios, levando 35 anos para ser considerada apta para o culto. Exatamente, 35 anos. A construção começou pela nave central, mas a capela-mor e o altar de Santo Antônio ficaram para depois. Em 1818, a Capela do Santíssimo, na lateral esquerda de quem entra, foi construída. É uma belíssima obra, maravilhosa. Quem lá chega fica embasbacado. O altar de Santo Antônio foi construído posteriormente. É o altar mais alto que se conhece em Minas Gerais, com 17 metros de altura, um estilo rococó e neoclássico. Ele é bem simples, bem ao estilo de Santo Antônio. Aliás, as imagens de Santo Antônio, São José, Nossa Senhora do Carmo e também de Nossa Senhora das Dores, hoje a padroeira do nosso seminário, vieram de Barcelona, na Espanha, no início do século XX.
Elas são esculpidas em pinho de riga, de uma beleza impressionante. Um detalhe, aliás, interessantíssimo na imagem de Santo Antônio é que o cordão dos frades, que faz parte de sua veste, é de corda verdadeira e tem os nós simbolizando os votos franciscanos: pobreza, castidade e obediência. Foi em 1822 que a Capela do Santíssimo ficou finalmente pronta e o reverendíssimo padre José de Souza Lima fez a bênção. Agora, em 31 de março desse mesmo ano, foi celebrada a primeira missa na nossa catedral pelo mesmo padre, que, aliás, era o vigário da vila de campanha da Princesa da Beira. Como patrono dessa igreja maravilhosa, foi escolhido ninguém menos que Santo Antônio de Lisboa, um dos santos mais queridos e venerados. Nós vamos conhecer um pouco da história do nosso querido padroeiro, Santo Antônio. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195. Seus pais, Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira. A casa de Santo Antônio, que tem o nome como batismo Fernando, ficava na Praça da Sé, bem próximo à igreja. E ali ele passou boa parte da sua infância. Iniciou seus estudos na igreja de Santa Maria Maior, onde cursou as chamadas artes liberais, usadas na Idade Média. Foi com essa base que Fernando entrou para o mosteiro de São Vicente, bem próximo à sua casa. Viu por bem, então, mudar, pedindo a transferência para Coimbra, que era a capital na época. Certo dia, recebeu alguns frades franciscanos que passavam por ali. Ele ficou encantado e até mesmo gostaria muito de seguir com eles para aquela missão. Ficou muito impressionado depois de um certo tempo, quando viu os corpos martirizados daqueles mesmos frades franciscanos que haviam passado por ali. E então cresceu nele o desejo de entrar para aquela comunidade. Anos mais tarde, já sacerdote, conseguiu a sonhada transferência para os franciscanos e então, entrando para a Ordem de Francisco, passa a ser chamado Antônio. Ele então vai para Marrocos. Mal chegando ali, adoeceu e então teve de voltar para Coimbra e percebeu então que aquela não era a vontade de Deus. Aconteceu que na viagem de volta, uma tempestade acabou desviando o navio para as costas da Sicília, na Itália. E ali então ele permaneceu com os irmãos franciscanos. Depois se dirigiu para Assis. Tinha um desejo muito grande de conhecer Francisco, o fundador da ordem. E então foi enviado para um eremitério onde permaneceu por 15 meses em meditações profundas. Conta-se que uma vez, indo a Forli para uma cerimônia solene, uma ordenação de frades franciscanos, o orador combinado para aquela data não pôde comparecer. Como não havia ali nenhum franciscano preparado para aquela ocasião, então o superior designou Antônio para que pudesse fazer a pregação. Tentou se esquivar, mas acabou fazendo a pregação e foi uma grande surpresa para todos os que estavam presentes naquele momento, pois não imaginavam que ele tivesse tamanha cultura. No ano de 1227, foi indicado para provincial da România e ali pregou por 3 anos, sobretudo na região de Pádua. Em 1230, pediu dispensa ao Papa das funções de provincial para ficar apenas com as pregações e fundou então um mosteiro em Pádua, onde passou a morar. Em 1231, após a Páscoa, sentiu-se mal e retirou-se ao eremitério que ficava nos arredores da cidade. Percebendo que a morte estava próxima, pediu então para voltar a Pádua.
onde faleceu em 13 de junho de 1231. A Igreja comemora anualmente, nesse dia, a sua festa. Em Pádua foi erguida uma basílica em sua honra, que começou a ser construída logo após a sua morte e foi concluída no ano de 1310. Sua fama de santidade era tão grande que no ano seguinte à sua morte foi canonizado, sendo conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Foi teólogo, místico, asceta, notável orador e taumaturgo, considerado um dos intelectuais mais notáveis de Portugal no período pré-universitário. Sua fama de santo casamenteiro é bem conhecida, mas também é conhecido por nos ajudar a encontrar objetos perdidos. É motivo de orgulho para todos nós termos na nossa catedral este padroeiro tão venerado e querido no mundo todo. Esta é uma breve história de Santo Antônio, este nosso santo querido, que temos a alegria de ter como nosso padroeiro a nossa catedral. Vale ressaltar que a grandiosidade da nossa catedral se deve a um fato pitoresco. Os campanhenses queriam, na verdade, uma igreja que superasse as de São João del Rei. Eu acho que nós conseguimos, mesmo levando 35 anos para seu término, dando muito trabalho e muita dedicação do povo campanhense, que ajudou incessantemente numa demonstração de fé, perseverança e amor pela igreja. A catedral finalmente ficou pronta, mas nem totalmente. Ainda estavam faltando as portas, as janelas e as torres. Em 1840, Campanha passou de vila a cidade e por essa época já existiam as portas e janelas. Todavia, as torres só começaram a ser construídas em 1871, ficando prontas apenas em 1885, com então 36 metros de altura. Elas foram obra do engenheiro Dr. Honório Henrique Soares Couto. Muitas são as maravilhas da nossa catedral. Difícil ressaltar uma ou outra coisa. Quando chega-se a Campanha, ainda ao longe, a primeira coisa que se avista são as torres da nossa catedral. Uma obra maravilhosa, demonstrando o amor e a fé campanhense. Uma igreja tão bela, tão suntuosa, majestosa como é a Catedral de Santo Antônio, se não existissem pessoas que como pedras vivas a compusessem. Sim, nós somos as pedras vivas do edifício espiritual de Cristo. Recordando este templo que foi construído, nós recordamos também a nossa missão, o nosso compromisso com Jesus Cristo, que brota da fonte batismal. Quando nós fomos batizados, nós fomos inseridos no corpo de Cristo, que é a Igreja. Bendito seja Deus pela sua Igreja, bendito seja Deus pela nossa Catedral de Santo Antônio. Bendito seja Deus pela Igreja, que somos todos nós.